Bom dia! Estamos começando com mais um episódio do Prenda Empreendedora, onde histórias de tradição, cultura, lazer e empreendedorismo ganham vida, com apoio de Casa Iris, Casa da Prenda e do Peão, localizada na rua Joaquim Nabuco 106, em Novo Hamburgo. Hoje vamos conhecer a trajetória de uma mulher que une tradição, liderança, conhecimento e dedicação ao movimento tradicionalista. Advogada, escritora, palestrante e tradicionalista, Laura Calegaro de Oliveira tem uma caminhada marcada pela contribuição à cultura gaúcha e pela formação de inúmeras prendas e peões ao longo dos anos. Natural de São Luís Gonzaga, ela carrega uma história de inspiração dentro e fora do tradicionalismo. Seja muito bem-vinda, Laura. Bom dia. Bom dia. Uma alegria estar aqui, contando um pouquinho da minha história, compartilhando minhas vivências e conhecendo um pouquinho mais desse programa, que me despertou muita curiosidade, que eu conheci através da entrevista com a Maria Cândida, e a partir daí comecei a acompanhar. Então, muito obrigada pelo convite. Que bom estar aqui com vocês. Uma manhã fria, mas de coração quente. Com certeza. Não, e o Prenda Empreendedor, ele traz isso, né? Ele traz a tradição, ele traz a mulher gaúcha. Então, Laura, me define um pouquinho como começou a tua caminhada dentro do tradicionalismo gaúcho. Eu acho que eu posso dizer que eu praticamente nasci dentro de uma entidade tradicionalista. Meus pais frequentavam o CTG Galpão Distância, lá em São Luís Gonzaga. E até eu brinco que a minha mãe e meu pai foram num baile no sábado, no domingo ela entrou em trabalho de parto e eu acabei nascendo na terça-feira. Então foi quase dentro do galpão. E desde então, né, acabei tendo esse contato, mas eu costumo dizer que consciência tradicionalista, entender o que estava acontecendo, começou num processo a partir dos 4 anos, quando eu participei do meu primeiro concurso de prendas. Na época ainda era concurso de prendas, isso lá no DN Carlos Bastos do Prado, que é um outro CTG que tem na minha cidade de origem. Foi um CTG que era próximo à minha casa, no bairro onde a gente residia, então eu tive essa possibilidade de ser prendinha lá e iniciando essa jornada aí de conhecer mais e entender mais o que é a cultura gaúcha. Tua infância também foi marcada pela leitura, criatividade, pelo espírito empreendedor, né? De que forma isso influenciou na tua trajetória tradicionalista? Eu acredito que a leitura Bom, eu costumo dizer que quando a minha mãe ia dar presente para mim, o Dia das Crianças, eu sempre já sabia o que eu ia ganhar, que ia ser livros. Eu sempre ganhei livros de Dia da Criança. Então, a leitura ela acabou fazendo parte da minha trajetória sempre. E quando eu era pequena, eu lembro assim, que eu tinha muitos livros, eu aprendi a ler meio de forma autodidata, assim, comprava-se aqueles discos de toca-fita, nossa, eu peguei meia idade agora. Não podemos revelar. E eu colocava no toca-fitas, e aí eu ia acompanhando os livrinhos, então eu aprendi a ler dessa forma. Escrever foi na escola, mas ler foi assim. E aí, então, eu já tinha essa questão de... Como eu tinha muitos livros e a maioria das crianças não tinha na rua, eu acabava meio que tendo uma biblioteca e eu locava esses livros para as crianças. Você era empreendedora, então. E daí tu foi taxada como a CDF da... Então, tive essa fase CDF do público. Mas, assim, tudo isso acabou contribuindo na minha jornada, no gostar de estudar, e também a questão da facilidade de compartilhar, de ensinar. Então, eu brincava muito de dar aulas, eu adorava dar aula para minhas bonecas, e isso acabou repercutindo no futuro, com os grupos de estudo no tradicionalismo, com outras prendas que eu acabei contribuindo nas jornadas. Tudo isso vem desta fase da infância, né, dessa construção da minha mãe de me oportunizar a leitura, que é o que eu faço hoje com meu filho, né? Meu filho tem 1 ano e ele já é um apaixonado por livros, assim, ele já tem na rotina dele todo. Criar o hábito, né? Criar o hábito. Autodidata, né? Ele tá ainda folhando e descobrindo, mas tá sendo uma experiência bem bacana ver nele aquilo que eu também tive na minha infância. Porque a gente vê hoje em dia nas redes sociais que já existe criança de 1 ano poliglota. É verdade. Né? Então eu creio que tu tá nesse desenvolvimento e nesse caminho. Eu não sei se poliglota, mas que ele vai ser um apaixonado pelos livros e pela cultura gaúcha, se depender da minha pessoa e do pai dele, com certeza. Sim. Laura, e o que a experiência de ser prenda representou na tua formação pessoal? Eu acredito que ser prenda é ser resiliente, né? Então, com certeza, a Laura... Eu costumo dizer que eu sou Mariana, mas eu tenho muitas características de Ariana que eu evoluí e eu devo muito isso à caminhada de prenda, que me ensinou a observar mais,
ter mais paciência, não ser tão impulsiva, entender que toda história tem mais do que um lado, então compreender, isso também repercutiu na minha formação, né, como advogada. Eu sempre compreendo que quando um cliente traz essa informação, a gente sempre tem que entender que do outro lado também tem uma informação com uma visão diferente e a gente tem que respeitar essas histórias, porque são histórias que estão além da tua vida e tu acolhe essas histórias e busca a melhor forma de atender ao interesse tanto do cliente, mas principalmente no meu caso, que eu trabalho com direito de família, daquela criança que está envolvida diretamente naquele conflito, né, familiar. Sim, que quem sofre é a criança, né? Exatamente. Então, eu busco muito isso e eu acredito que essa jornada de Prenda me ensinou muito sobre isso. E Laura, me conta um pouquinho para os telespectadores, como é que surgiu essa paixão que tu tem pela escrita e pela pesquisa histórica? Eu acredito que os próprios concursos, a parte de pesquisa histórica, os próprios concursos de prenda. Nós temos uma prova, antigamente ela era chamada de prova de artesanato, né, ou prova de culinária, dependendo da categoria. Mas é uma prova que sempre exigiu buscar, através de entrevistas, através de bibliografia, através de recortes de jornais, buscar o conhecimento. E hoje a gente chama essa prova, então, de mostra folclórica. E desde sempre, para as minhas pesquisas de mostra, eu nunca me limitei a pequenas informações que vinham só ali do meu, que me circundava. Não, eu sempre fui de ir na biblioteca, buscar informações. Fazer pesquisa. Exatamente. Então, acho que vem muito dessa questão dos concursos de prenda, isso acabou me ensinando. E a paixão por a escrita vem como uma consequência da própria paixão pela leitura, né? E vejam que eu não era, assim, uma aluna exemplar no sentido nota 10 em português. Não, eu tinha as minhas dificuldades, mas isso nunca me limitou, pelo contrário, isso sempre me fez querer escrever mais e buscar mais. Teve uma fase que eu tive uma coluna muito bacana aqui, que era no jornal, um jornal aqui de Novo Hamburgo, que eu podia compartilhar as andanças tradicionalistas na forma de escrita, e foi uma fase muito bacana. E aí, quando eu participei da Ciranda Estadual de Prendas, uma das provas que a gente tem é a redação. E para mim, a surpresa era para mim uma das provas mais tranquilas, né? E acabou sendo a minha menor nota de todo o concurso, sim, todas as minhas provas foram notas muito boas e na redação eu acabei não tendo a melhor nota. O que me gerou também uma questão, eu posso dizer até que alguns traumas em relação à escrita. Por um longo período eu fiquei sem escrever, o que acabou também atrapalhando um pouco minha carreira, porque daí eu me sentia um pouco limitada, um pouco insegura sobre a escrita. E claro que terapia é vida, né? Então, Sim. muita terapia ajudou e estou voltando cada vez mais a escrever, que é uma coisa que me faz muito bem. E essa tua busca histórica, né, no tradicionalismo só agregou, né, o teu papel como advogada, como conhecedora de leis. Com certeza. Né? Eu acredito que uma coisa com a outra. E a busca pela escrita é muito importante na advocacia. Não, porque senão, né? porque senão a história ela tem que ser passada adiante, né? E se não tiver escrita, ela não é passada. Exatamente, porque o folclore ele nos permite a passar de geração em geração, né, o conhecimento. Porém, a escrita, ela acaba dando um pouquinho mais de alinhamento àquilo que tu viveu, a tua vivência. Então, em razão disso, que muitas coisas agora alguns projetos que ficaram no passado e que me faltou coragem de tocar e estão sendo retomados agora nesses últimos anos. E como foi a tua conquista de ser a segunda prenda do Rio Grande do Sul? Conta um pouquinho para nós como foi. Interessante, né? Então, ser segunda prenda do Rio Grande do Sul foi mais do que um sonho. Na verdade, foi uma meta traçada tanto por mim, quanto pela minha entidade tradicionalista, a Sociedade Gaúcha Lomba Grande, quanto pela 30ª Região Tradicionalista, que é a região a qual Novo Hamburgo faz parte. São 12 municípios que integram e a 30ª. Qual nós vamos fazer o nosso sarau de prendas. Né? Exatamente. Vai ser incrível, gente. Eu adorei a ideia. Já está convidada para compartilhar com a gente, espalhar a tua beleza, teu conhecimento, né? E o sarau é um marco na vida, né? De toda mulher. Eu lembro, eu passei pelo sarau, né, muito jovem, com 14 para 15 anos, e é um marco na minha vida. Nossa, assim, eu tenho lembranças incríveis. Inclusive, agora, na Ciranda Estadual de Erechim, na 55ª, eu estive lá e me encontrei com uma menina que debutou comigo no sarau. Ela estava lá com a filha dela participando da ciranda. Eu disse, olha só, né? Que coisa boa. Anos depois encontrar ela. Então, tu imagina um sarau 40 a mais. Nossa, 40 a mais, que é todas aquelas que não tiveram oportunidade. Então, se sinta convidada, né? Para palestrar para aquelas mulheres que nunca tiveram essa oportunidade e mostrar para ela a beleza, ensinar para ela como deve se portar, como esse dia é tão especial.
Porque algumas elas não conhecem a história toda do tradicionalismo. Elas são gaúchas, elas querem participar, mas elas não têm Não tiveram a oportunidade digamos assim, que os pais eles não frequentavam CTG, mas elas têm esse sonho. E nós escolhemos a Sociedade Gaúcha de Lomba Grande justamente pela sua história, pelo tradicionalismo, pelo marco e por já ter feito, né? Eu participei do sarau de prenda lá, então eu fui. E cada vez temos menos sarais, né? Então, assim, eu acho que vai ser uma oportunidade de resgate do próprio sarau. A 30ª região, ela organiza o sarau de prenda jovem através das suas prendas juvenis, né? Anualmente nós temos um sarau, mas aquela coisa que nós tínhamos de todas as entidades fazerem o seu sarau e um CTG visitar outro, nós quase não temos mais hoje, né? Não aqui na nossa região. Vai ser incrível isso. Então, este trabalho que nós estamos fazendo justamente é para resgatar todas as sociedades tradicionalistas do Rio Grande do Sul, e se pudermos abranger também outros estados, é o nosso objetivo, é o nosso foco, e nada mais do que a gente trazer dentro de uma entidade que já tem isso no coração, leva, né, o conhecimento e está em todos os locais. Nossa, contem comigo. Estarei lá com vocês colaborando. Se não no dia, mas antes. Sim, vamos, tem muitos projetos aí que estão vindo dentro desse sarau aí. Dessa nomenclatura, e sobre essa questão de ser signo para o Rio Grande do Sul, ela me oportunizou, né, então, essa vivência de representante, né, das mulheres, e poder visitar o estado todo, ir para fora do estado, né, foi das oportunidades que a gente teve nesse ano, e poder compartilhar, né, vivências, compartilhar, buscar esse empoderamento que a gente fala tanto na mulher, esse é um ano que a gente está trabalhando muito a questão da violência doméstica e familiar, e eu acredito muito no empoderamento feminino como uma forma de evitar essa violência, ou pelo menos de que a mulher consiga romper essas grades desta violência. Então, eu acredito que o título, ele me deu essa oportunidade de tocar muitas mulheres, tocar muitas pessoas, e foi uma experiência única na minha jornada. E ao longo dos anos, como tu percebe a evolução do papel da prenda dentro do tradicionalismo, nesse empoderamento que tu fala, porque teve uma mudança, né, da prenda de 20 anos atrás para a prenda de hoje, né? Então, eu acredito que as mulheres, né, nessa jornada, assim, elas sempre elas estiveram sempre presentes. É indiscutível isso, né? Só que essa presença, muitas vezes, ela era mais como uma atriz coadjuvante do que como uma atriz principal. E pouco a pouco, algumas foram rompendo essas barreiras e foram incentivando outras mulheres a buscarem o seu espaço. Porque parece clichê, mas a gente sempre diz, né? O lugar da mulher é onde ela quiser. Sim, e não tinha, né, digamos, a prenda, ela não tinha nome de prenda, ela era a mulher do gaúcho, ela não tinha... Depois que surgiu... Né? Vem muito dessa questão de trazer a mulher como uma joia rara, como um presente, como algo especial. E nós não somos especiais só pela beleza. Nós somos especiais principalmente pelo nosso conteúdo. A beleza, ela vem de dentro para fora, né? Então, eu acredito que vem muito disso. E é nesse tema que nós criamos esse programa justamente para dar um empoderamento à mulher, mostrar que o lugar dela é onde ela quiser, e mostrar a força da mulher, a força que ela tem dentro do tradicionalismo. E nós temos cada vez mais lideranças femininas, né? Sim. Eu costumo dizer, na Lomba é incrível, mas nesses 88 anos de história nós não tivemos uma patroa mulher, mas tivemos uma presidente do Conselho Vaquianos, que eu me orgulho muito de ter ocupado esse cargo por um período. Mas ainda teremos. Que muitas vezes a gente acaba não atentando, mas é porque não dão oportunidade para a mulher? Não, é porque é uma questão social, o quadro social diz que o patrão só pode ser aquele que for o sócio titular. E aí, quem é o sócio titular na maioria das vezes? O homem. Na minha casa é diferente. Eu sou a sócia titular e o meu esposo é o meu dependente. Quando a gente casou, nós dois éramos associados. Eu acho que isso já foi pensado, né? Então, a gente costuma dizer que sim. Porque ele já foi vice-patrão quando ele era... Nós ainda não tínhamos junto. Eu fui vice-patroa e ele também foi. Em gestões diferentes. Eu acho que ela está levando muito a sério do lugar da mulher onde ela quiser. E eu tive a possibilidade de ser vice-coordenadora da 30ª região, né, num trabalho em parceria com o senhor Carlos Moser, que hoje é candidato, né, a presidente do movimento. E estamos aí trabalhando para que o Rio Grande, que ainda não conhece, o que eu acho muito difícil, porque ele é um trabalho, não é uma coisa que brotou do nada, né, ele é um trabalho de anos que ele vem desenvolvendo. Então eu tive essa possibilidade de ser vice-coordenadora dele. Por longos anos estou já na comissão de ética da região, né, no conselho de ética, assessoria jurídica da região. Então, assim, como eu disse, é onde a gente quiser. E tá tudo bem se não quiser. Às vezes a gente acaba dando aquela importância só para aquela liderança.
Mas e se ela quiser ficar em casa e cuidar dos filhos e ser como era? É o momento dela. É o momento dela, cada uma tem. Exatamente, é isso que a gente tem que valorizar. A mulher como ela quer ser, não como uma expectativa do que os outros querem dela. Porque senão a gente acaba virando um personagem da sociedade. E nós não somos personagens, nós somos mulheres que temos sonhos, que temos vontades e que queremos sempre buscar mais o nosso espaço, né? Tu estuda tanto a história, as memórias, o tradicionalismo. Qual deles te marcou mais? Tu diz em relação a pontos históricos? No caso, nos projetos que tu participaste. Uhum. Dos projetos que foram realizados, tem um que foi citado, assim, às vezes a gente não dá importância, e aí precisa alguém vir contar pra gente que a gente fez determinada coisa. Esse ano, o trabalho das meninas que foram para o estado de mostra folclórica era uma pesquisa sobre legado de ex-prendas do Rio Grande do Sul. E eu tive a felicidade de ser homenageada pelas duas prendas da nossa região, tanto pela juvenil quanto pela adulta. Levaram outras histórias, mas também levaram a minha história. E aí é aí que tu olha pra dentro daquilo que tu fez, porque até então tu acha que tu não deixou legado nenhum. E aí foi olhando muito desse desejo de voltar para a escrita, de romper, ressignificar algumas coisas, vem desse trabalho delas. Porque eu olhei para elas e para a história que elas viram que eu havia contado. E aí elas me contaram num projeto que talvez eu não tenha dado tamanha importância e que realmente repercutiu de forma muito positiva, que foi o Te Veste Direitinho, Dança Bonitinho, que foi um projeto que nós lançamos na Lomba Grande, pensando cada vez mais naquelas pessoas que vão frequentar a nossa casa e que muitas vezes desconhecem sobre a vestimenta, desconhecem sobre a forma de dançar e não entendem por que a gente tem regras dentro do CTG. Ah, mas é que o MTG cria um monte de regra. Não é isso. Não, é sobre cultural. Convivência. Na verdade, eu digo que é mais do que cultural, é convivência. Quando você vai dentro de um CTG, você não encontra só uma faixa etária, você encontra todas as faixas etárias. Você tem e isso é bonito, né? Uma comunhão de gerações, né? Como diz o nosso hino, coisa linda é se ver gerações convivendo na Santa Paz. E é exatamente isso que acontece dentro dos galpões. Então, quando uma pessoa vai trajando uma roupa que para os olhos de uma pessoa mais velha não casa, não né, acaba afrontando, ou que pode surpreender até uma criança mais nova, ou incentivar essa criança mais nova de outras formas, a gente não está indo contrário àquilo que a gente acredita. Então, muito disso veio essa campanha, dessa preocupação de que todos pudessem conviver dentro dessa entidade, né? Seja lá, na época era uma campanha mais voltada para Lomba Grande, mas que acabou repercutindo em outras entidades, inclusive CTGs de outras regiões também seguiram com essa campanha. E aí eu não tinha dado a devida importância, e eu precisou as meninas me lembrarem disso. Eu disse, nossa, eu acho que esse projeto marca, sim, a minha história. Agora, quanto à questão histórica de estudo, assim, uma parte da história que sempre vai me marcar é a coragem dos jovens de 47, que, olhando para a sua vivência do dia a dia na Grande Porto Alegre, viram que a nossa tradição ela ia se perder se eles não tomassem uma providência. E daí surge todo esse movimento organizado que a gente tem hoje, vem desse trabalho desses jovens de 47. Então, como ponto histórico, eu sempre lembro, o que veio antes é a nossa história viva. Mas o que eles fizeram é único e deve ser sempre reverenciado, porque é o que faz nós estarmos aqui hoje, Bill Chaves. Talvez nós não estivéssemos aqui hoje. E olhando com essa visão, nós vemos o importante ter memória, porque antigamente, como tu citaste ainda há pouco, era colocado, a mulher não era chamada de prenda, e sim a mulher do peão. E tu vê hoje em dia a importância da mulher dentro do galpão, as ideias, a mulher é idealista. A mulher contém muitas ideias. E a gente coloca amor, né? Eu acho que em tudo que a gente faz tem aquela pitada de amor. E eu acho que a família é a mulher, né? Ela que é a gestora do lar e da família, né? Então... E dentro do tradicionalismo, tu vê como tu estava contando, eu estava observando muito a tua fala, porque eu gosto muito. Eu nasci dentro do tradicionalismo, né? Eu fui prenda. Então, eu falo para ti, assim, além de botar amor, tu ensina as pessoas e passa para as pessoas dentro do teu projeto o vestir-se de dentro para fora. Não só entender o porquê. E entender o porquê. O mais interessante, né? O mais porque importante. Eu acho que quando tu entende, tem uma frase que diz assim, que tu tem que conhecer o passado para te construir pro futuro, né? E eu acho que o mesmo serve para a questão do conhecimento. Eu acho que para te poder fazer qualquer coisa, se tu entende o porquê. Por que criança desde pequena começa? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele quer entender o porquê. Então, se a gente ensina o porquê, é natural
o cumprimento destas regras, né? Acaba sendo natural gostar do trajar-se. Não é necessário uma regra propriamente dita para que isso ocorra. Né? E no prendado também, e nas invernadas, eu costumo dizer para os adolescentes e as crianças que nós temos dentro do galpão, que assim, aquele não fez errado. Ele pecou por falta de conhecimento. Então vamos se ajudar, vamos mostrar o porquê e vamos todos entender, né? Então, aquele que sabe muito é porque obtém o conhecimento. E quando não se tem o conhecimento, a doutora pode dizer, né? Mas também é aquela coisa, ninguém sabe tudo que não possa aprender e ninguém sabe nada que não possa ensinar. Então, eu acho que o galpão vem muito disso, né? O galpão de uma entidade, ele te oportuniza essas vivências. E eu até brinco, né? Quando me dizem, Laura, tu vai ser a futura patroa da Lomba Grande. E eu digo sempre assim, eu posso deter o conhecimento em muitas áreas, mas eu ainda necessito de experiência enquanto pessoa para gerir uma entidade tão grande quanto a nossa. Hoje eu ainda não me sinto capaz de gerir esta entidade, porque vai muito além só da tradição gaúcha, do conhecimento da cultura. Exige um conhecimento de administração, existe principalmente saber lidar com todos os tipos de pessoa. É uma responsabilidade muito grande, então é sobre isso. Inclusive, eu quero parabenizar, né, a patronagem de Lomba Grande, que vai nos receber, né, com lindos profissionais, lindas prendas e peões lá dentro. E, Laura, o que mais te motiva a continuar contribuindo com essas prendas e peões nas suas jornadas? O brilho nos olhos das crianças. Eu acho que quando tu consegue enxergar beleza nesse olhar e tu saber que ali dentro, pelo menos tu acredita que tá preservado, tá protegida essas crianças, te motiva a estar sempre dando o melhor de ti. Claro que a gente costuma dizer que os concursos de prenda, cada vez mais, eles exigem muito, né, dos participantes. E aí, enquanto orientadora desse processo das crianças e jovens, exige que eu também esteja sempre numa constante formação para poder dar o meu melhor para eles. E eu vejo que, olhando para eles, assim, eles cada vez estão mais motivados a participar, mas eu também me preocupo muito com essa questão, que muitos pais não realizaram seus sonhos. E querem que os filhos realizem, e às vezes não é. Às vezes a criança não quer participar de uma ciranda de prendas ou intervergões, ela quer só dançar na invernada. A minha filha, ela não gosta de pegar e dançar. E eu respeito. E tá tudo bem. E aí eu acho que daí eu costumo dizer assim, lá em casa as pessoas dizem, né? Porque o Dedé, né, que é o apelido do meu filho, o Dedé vai gostar de entrever e vai querer participar. Gente, a gente vai oportunizar, mas se ele não quiser, tá tudo bem. Eu já realizei o meu sonho. Eu não preciso me realizar em cima do sonho dele. Não é o fato dele ser peão ou não do estado que vai tornar ele importante pra mim. Não, eu realizei o meu sonho e agora eu quero que ele realize os sonhos dele. Se esse não for o sonho dele, tá tudo bem. Isso que eu ia acrescentar, né? Deixar que ele construa a identidade dele. Exato. E faça a sua história e tenha o seu legado, né? Que possa contar posteriormente. E sem contar que a gente também não pode esquecer, né? Também cabe a gente incentivar. A gente dá um leque de oportunidades, porque ele ainda não tem discernimento para suas escolhas, mas para que ele possa fazer escolha, tu tem que dar oportunidades. Então a gente oportuniza para ele conhecer, ir para ciranda, ir para entreveiro, ver, né? Ele tem 1 ano, mas ele já tem uma vivência, assim, que eu brinco que se eu fosse fazer já um relatório dele, já seria um relatório considerável de atividade. Mas a gente oportuniza isso a ele. Depois, no futuro, ele escolhe como ele quer proceder. Se ele que vai querer dançar chulas, ou talvez ele não queira CTG. Nós vamos ter que entender. Não vai ser essa aceitação para nós vai ser um pouquinho mais difícil, mas a gente vai ter que entender. E qual a importância de preservar a história das entidades e das pessoas que construíram o tradicionalismo? A gente só sabe para onde vai quando a gente respeita de onde vem, né? E eu costumo dizer que o passado, ele não é um lugar de residência, é um lugar de referência. Se eu quero construir um futuro melhor, eu tenho que olhar para a história dos que vieram antes. Eu tenho que me inspirar nessas histórias. Às vezes, nem sempre as inspirações são positivas. Às vezes são próprios tombos que nos ensinam, né? Os tombos nossos e os tombos dos outros. Mas eu vejo que quanto mais a gente buscar esse conhecimento do trabalho que foi desenvolvido, porque nunca foi fácil. Manter uma entidade tradicionalista não é uma tarefa fácil. E a gente contar a história dessas pessoas que se dedicam a isso. E a gente entender que a gente não está inventando a roda da carreta todo dia. E o CTG é muito voluntariado também, né? Querendo ou não, exatamente, tu tem que ter amor para estar ali. E a gente entender que, assim, a nossa história ela não se constrói hoje. A Lomba Grande tem 88 anos de história. Ela não é uma história que foi fundada pela patrão Alex agora. Ele tá trazendo um legado dos que vieram antes dele.
E eu acho que é Verdade. por isso essa questão desse amor por pesquisar, por conhecer, por buscar essas referências. Porque a gente não está inventando a roda da carreta agora. A roda da carreta existe. A gente E só está cada vez é. aprimorando mais ela e construindo um futuro melhor. E seu Aneide Ferreira ficou ali por muitos anos, O né? tio Aneide está conosco até hoje. Eu chamo tio, eu disse, eu acho que eu vou ficar lá até meus 60 anos. Vai ser sempre o tio e a tia, porque eu sempre vou ter a minha mania de prendinha. Mas o seu Aneide, ele tá conosco, ele é nosso presidente do Conselho Levaquianos. Oh, Temos um trabalho aí de muitos anos que esse ele é o tá conosco. amor pelo galpão. Ele é pela- apaixonado pela Lomba Grande. Ele, para onde ele vai, assim, eu costumo dizer que eu e ele, eu digo assim, não, literalmente, olha, tu não enxerga a Laura sem enxergar a Lomba Grande, tu também não enxerga o seu Aneide sem enxergar a Lomba Grande. Ele é a própria estampa da Lomba Grande. Por onde ele vai, todo mundo sabe que ele vem da Lomba Grande. Tu sabe que um dia eu estava chegando na Lomba Grande e eu tenho o Wilson que cuida do estacionamento. E eu disse, Querido. oi, seu Wilson, tudo bem? De repente já veio alguém, vou te apresentar alguém. Que eu disse, mas quem era o seu Oneide? Querido. Ele me abraçou ali, mas na hora, tu ali conversando com um e com o outro, eu tenho problema com nomes, né? Até. Sim. E daí depois lá dentro, ai, tu viu o seu Oneide? Outros chamavam de tio Oneide, socializando, aí muita gente chama. E depois me contaram, eu fui conhecer a história dele. Sim. E eu vi o amor dele pelo galpão. É o brilho nos olhos, né? É o brilho nos olhos. Nossa, é uma mãe pra todo mundo. E Eu o não tive Lucas, o né, prazer, se criou dentro daquele galpão, correndo por cima daquelas mesas, tocando a gaita dele. E é um excelente musicista, né? Avaliador por muitos anos, né? Do Enarte. Então, é uma família, né, que se construiu ali dentro. E pra nós é uma inspiração lá pra minha família, né? Meu marido eu também conheci na Lomba Grande. Nós éramos amigos, dançávamos junto na invernada e aí acabamos, né, começando a namorar. Ali na pandemia, logo que voltamos da pandemia, a gente acabou, né? E aí hoje temos o nosso filho, criamos ele também já dentro do galpão e seguimos, né, essa história que é uma referência para nós do Tio Leite, com certeza. É como outras tantas famílias, né, na Lomba Grande nos inspiram. E como nasceu a ideia do e-book, o protagonismo feminino para além do título de primeira prenda? Ele vem de uma ressignificação na minha nota da escrita, que foi, né, dos traumas que a gente... Porque eu digo assim, uma jornada de prenda, ela não é só feita de brilho, né? Ela também tem momentos difíceis. E isso foi um momento que me marcou bastante, essa nota. E aí, acabou me travando por muitos anos. Naquela época, eu já tinha um trabalho escrito sobre Leopoldo Petri, que o ano que vem nós vamos comemorar os 100 anos, né, da imigração, da Fundação de Novo Hamburgo. E Leopoldo Petri é uma referência, né, quando a gente fala de Fundação de Novo Hamburgo. O Leopoldo Petri foi o tema da minha mostra, porque como são as coisas, né? Quando eu participei da Ciranda Estadual de Prendas, a temática da mostra folclórica era literatura. E tu tinha que escolher um escritor e uma obra regional para te apresentar. E eu, então, óbvio, apaixonada já pela história de Novo Hamburgo, que desde que eu cheguei aqui, comecei a pesquisar e querer conhecer mais da história. Acabei me deparando com a história do Leopoldo, né? Até porque era a estrada que nos liga a Lomba Grande, né? Pra gente sair do centro de Novo Hamburgo e ir pra Lomba Grande, a gente cruza pela estrada do Leopoldo Petri. Eu queria saber quem era esse Leopoldo Petri. E aí a gente começou esse trabalho de pesquisa. Eu sempre digo a gente, porque nada tu faz sozinha, né? Sempre tem uma mãe ajudando, uma tia. Então, isso é o tradicionalismo, né? E aí começamos essa pesquisa e levamos para a Ciranda Estadual de Prendas o livro o episódio Ferra Brasa, o Leopoldo Petri, e a história do próprio Leopoldo. E esse escrito ficou guardado por anos, que também é um dos projetos do futuro. Nessa mesma época eu também iniciei essa questão do livro da Lomba Grande, de contar a sequência da história, né, que o senhor Aurélio Strack, que também é uma referência dentro da nossa entidade, hoje conselheiro do MTG, fez o primeiro livro, contando os primeiros 63 anos, e nós estamos aí um lapso temporal, né, de 63 a 88 sem inscritos, então precisamos escrever isso. E eu comecei esse trabalho também, tudo parou em razão dessa necessidade de ressignificação. E aí, paralelo a isso, veio esse trabalho das meninas, falando do legado que eu tinha deixado. E um dos legados que elas falaram é dos meus escritos de jornal, do jornalzinho que eu criei sobre o Leopoldo Petri, quando eu fiz a mostra. E eu disse, gente, mas eu amo escrever, por que eu parei de escrever? Porque eu não parei de escrever na minha carreira, porque eu necessito, porque é a minha profissão do dia a dia. Mas eu parei de escrever pro tradicionalismo. Por que eu fiz isso? Já passou da hora de eu retomar isso. E aí, numa conversa que eu tive com uma colega de profissão, ela me mostrou assim, Laura, por que tu não tá confiando em ti? Por que então tu não busca em outras histórias inspiração para te voltar a escrever? E eu disse, sabe o que faz sentido? Ela até me mostrou um livro lá que ela tinha, que eram histórias de várias mulheres, e não tinha nada a ver com tradicionalismo, e eu disse, eu acho que esse é o ponto. Vamos retomar a escrita e vamos fazer dessa escrita uma oportunidade de outras mulheres enxergando essas histórias também
se despertarem, né, para fazer aquilo que elas almejavam. Porque uma pode incentivar a outra, né? Exatamente. Então, às vezes, onde uma brilha, todas à volta podem pegar e brilhar. E assim, e tu vendo uma história de outra pessoa, você diz, mas como é parecida com a minha, né? Então, mas ela conseguiu, ela venceu, ela foi lá, ela buscou ajuda, ou, né? Se ela então, consegue, eu também consigo. Exatamente. Sobre empoderar, né? Sobre dar coragem. Eu acho que vem disso, assim. E eu acho que esse escrito vai vir disso também. Dessa ideia de encorajar. E aí eu pensando assim, mas como é que... Porque toda pesquisa precisa ter uma delimitação, porque senão tu te perde, né? Mas como é que eu vou delimitar esse trabalho de forma que ele também marque a minha jornada? Porque esse ano eu fiz 39 anos, isso quer dizer que eu tenho 35 anos de consciência tradicionalista, porque eu disse que aos 4 anos eu comecei a desenvolver. Mais um pouquinho, ela pode participar do sarau. Então, e aí eu pensei... Eu acho pro próximo. Ainda bem que eu não cometi a gafe de te convidar, senão seria público. E eu entreguei minha idade bem entregada agora, né? Mas graças a Deus eu não tenho nenhum problema com idade, sou muito tranquila sobre isso. E aí eu pensei assim, são 35 anos da 30ª região que nós estamos comemorando nesse ano. Meus 35 anos de consciência tradicionalista. Por que não trazer 35 histórias de mulheres que protagonizam a própria história, seja na liderança que for, seja dentro da liderança do seu próprio lar. Concordo. E que elas de alguma forma me tocaram. Elas fazem parte dessa minha jornada. E que com seus históricos, né, com suas vivências, elas vão talvez, então, contribuir na jornada de tantas outras mulheres. E daí vem esse projeto que estamos aí desenvolvendo, esperamos estar pronto o mais breve possível, e venho aqui daí contar dele para vocês. Ai, com prazer. certeza. Só me convidar que estarei aqui com o maior prazer. Eu escrevi um capítulo de um livro, Caminhos de Coragem. São 10 mulheres que contam essas histórias. Também o meu capítulo é sobre empreendedorismo de impacto. Mas não é apenas sobre o empreender, é como chegar até o empreender, porque tem obstáculos, tem o lar, tem a família. Então, isso é uma parte muito importante, né, que não se vê. Então, o que vem por trás disso, né? Então, também estou para liberar esse livro ainda, mas está em off ainda, guardadinho, mas logo vem. Projeto bom a gente guarda assim, né? Só quando a gente estiver na beira, daí a gente larga para dar certeza. Laura, e nos conta, na tua visão, o que tu acha, qual é os maiores desafios que as prendas encontram atualmente? Laura, o maior desafio é conciliar todas as coisas que eu quero fazer. Porque eu penso que quando eu acredito no que eu quero, não existe alguém que possa me limitar. Eu vou atrás, determinada para isso sempre fui. Então eu acho que o maior desafio hoje é eu conseguir conciliar o que se espera de mim com o que eu quero ser. E conciliar também essa questão profissional com a questão do tradicionalismo, com a questão de ser mãe, de ser esposa, de ser filha. Eu tenho minha mãe que, né, reside em frente à minha casa, então eu também dou uma assistência para ela. Uma senhora do interior, aposentada, que está se descobrindo na cidade grande. Novo Hamburgo para ela é enorme, né? Da onde a gente vem, que é uma cidade de 36 mil habitantes, para Novo Hamburgo com seus quase 300 mil habitantes, é uma proporção muito grande para ela. Então, esse aporte, esse apoio para ela também é muito importante. Então, eu acredito que hoje conciliar tudo isso é um desafio muito, muito grande. E tu consegue ter uma visão do prendado, daquelas prendas que tu convive no outro? Qual é a tua visão sobre isso? Qual é os maiores desafios com elas atualmente? Eu vejo que a gente tem cada vez mais relações líquidas, né? Aquelas relações que não se sustentam, que tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo. Então eu acho que a juventude está passando por essa transformação de buscar sempre uma coisa muito rápida, enquanto nós éramos na era analógica, né? Eu sou muito mais analógica do que digital. Então conciliar o analógico com o digital, eu acho que é um desafio muito grande. E a gente poder, então, olhar para essa juventude, entender que eles são diferentes da gente e desenvolver neles boas características, né? Auxiliar eles a se descobrirem. Porque, por exemplo, a questão do estudo. Nós não tínhamos problema nenhum. A nossa geração sentar na cadeira e ler era algo para nós muito... As bibliotecas, né? A biblioteca, ir na biblioteca. Hoje não existe mais isso, né? Hoje eu acho que tá meio extinto, né? E Novo Hamburgo tem um projeto muito bacana de ir até a biblioteca. Até na semana passada, eu levei o meu pequeno. Era uma noite na biblioteca. E eu levei o meu pequeno para bebês de 0 a 3 anos. E eu achei incrível esse projeto. Eu disse, gente, a gente precisa mais disso para mostrar para essas crianças, para esses pais. Porque aí muito desses pais é a minha geração.
E aí a gente acaba meio que pecando nisso. A gente conheceu a biblioteca, mas por que a gente não apresenta a biblioteca para os nossos filhos, né? Verdade. Então, eu acredito que aí vem os desafios, assim, a sociedade, ela tá andando muito rápido, e a nossa geração, ela é uma geração um pouco mais pacata, então a gente precisa cada vez mais buscar, né, conciliar essas diferenças, né, de cada geração. Laura, e qual o recado que tu quer deixar para as futuras gerações de Prenda? Bom, primeiro de tudo que não deixem de sonhar, né? Mas o sonho, ele não se realiza se tu não for determinado, se tu não lutar, se tu não acreditar. Eu costumava dizer, enquanto Prenda, quando ia palestrar por aí, me perguntava assim, como é que tu incentiva, né? Que palavras tu usaria para incentivar? Eu dizia assim, sonhe, lute, acredite, alcance. Eu acho que vai passar por todas essas fases. E o mais importante, não perca a fé. Eu acho que Deus tem um propósito pra gente, às vezes as coisas não acontecem como a gente quer. Mas quando passa o tempo e a gente olha para trás, a gente entende por que as coisas aconteceram daquela forma e tu vê que tudo faz sentido. E que era para ser daquele jeito, e que bom que foi daquele jeito. Isso é uma compreensão, né? Que quando mais jovem a gente não tem, mas a maturidade vai trazendo isso. E hoje chegamos ao fim de mais um episódio do Prenda Empreendedora. Laura, muito obrigada por compartilhar conosco um pouco da tua história, da tua caminhada dentro do tradicionalismo. Foi uma honra te conhecer do fundo do meu coração, conhecer a tua trajetória, teu trabalho, dedicação que contribuis, né, para a formação de tantas prendas e peões no nosso estado. Histórias como a tua, Laura, mostram a força da mulher gaúcha e a importância de preservar nossa cultura através do conhecimento, da liderança e do exemplo. Agradecemos, né? Agradecemos todos que acompanharam este episódio. Obrigada, fico muito feliz e que possamos ter muitas outras oportunidades de termos essas trocas de ideias e que possamos influenciar positivamente muitas outras mulheres. No programa Prenda Empreendedora agradece, né? Com apoio de Casa Iris, Casa da Prenda e do Peão.